In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira da 19ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Pedro Alcântara. Queridos, desculpe, eu vou ter que confessar, né? Eu realmente estou em grande confusão. Sim, eu sei com certeza que Nossa Senhora Aparecida, celebramos há poucos dias, é padroeira do Brasil. Aliás, na liturgia daquele dia se dizia que ela era a padroeira principal do Brasil. É assim que se dizia. E, contudo, nos livros antigos, não nesse missal aí, que aliás nem é do Vaticano, esse missal aí é espanhol. Então, não dão importância nenhuma para as nossas festas brasileiras. No nosso missal aí, a celebração de hoje é de terceira classe. Terceira classe. E, contudo, nos missais antigos, que eram mais da Igreja Universal, verdadeiramente, hoje são esses grupos aí que publicam esses missais, grupos conservadores, né, como se deve dizer. Então, ali, nos antigos, digo, aqueles que eram realmente da Igreja Universal, figura São Pedro de Alcântara como o padroeiro principal do Brasil. De forma que eu já disse isso aqui, eu repito, de outro ano, no seminário, fiquei todos esses anos padre sem sequer saber que... Eu não me lembro de ter alguém uma vez mencionado que São Pedro de Alcântara ou já foi, mas é que a igreja, não, como eu digo, entre nós, como várias vezes já disse, entre nós, é que a igreja não costuma tirar, né? Uma vez que ela dá o título para alguém, ela não tira mais. Então, mas é ocasião para nós pedirmos instantemente a Deus pelo Brasil, que tanto precisa. Nós temos, inclusive, oferecido nesses dias uma dezena de cada um dos terços que rezamos durante o dia, e as nossas orações, fazendo menção em laudes e vésperas explícita do Brasil, o Bolsonaro, pedir que nos livre do abuso de poder e do comunismo, da violência fratricida, enfim, temos rezado, e é preciso rezar muito pelo Brasil. E rezar pela igreja brasileira. Queridos, aquilo que aconteceu justamente na festa da padroeira principal, Nossa Senhora Aparecida, o que aconteceu em torno do santuário, dos santuários, nos dois, né? Nos dois. E aquilo que sofreu o Bolsonaro foi uma coisa, realmente dizer, eu fico pensando nesse Brandes, o arcebispo de Aparecida, comunista até o fundo do zóio, né? Fundo do zóio, assim mesmo, de arrepiar. Como é que esse homem é padre, bispo de Aparecida, arcebispo? Como é que pode? Que vergonha. Que vergonha ter esses sujeitos na igreja. E aí, e quantos bispos? A CNBB inteira, em peso, a tal de CNBB. E emanando documentos que são claramente comunistas, né? Que torcem pelo contrário do Brasil. E os padres das paróquias, tantos, agora estão saindo com coragem alguns que se dizem conservadores. Eu detesto isso. Eu não sou conservador. Não gosto de... Eu sou igreja. Quero ser simplesmente igreja católica. De sempre. A igreja católica. Saída das mãos de Jesus Cristo com Pedro e perdurando pelos séculos até hoje em nós. Só isso. Pronto. Acabou. Igreja católica. Só isso. Então, mas alguns padres saindo a dizer que comunismo não. Esquerda, não. Não, o que eu admiro desses homens, eu estava falando do Brandi e
da multidão de bispos e padres, enfim, é que parece que eles não receberam uma notícia do que acontece no mundo. Parece que eles não sabem que estão tentando implantar uma vetusta desordem universal. Quando eu digo vetusta desordem universal, eu me refiro a Lúcifer, a Satanás, que é tão... pelo menos eles querem que seja, essa desordem que querem implantar é tão velha quanto Lúcifer. Vetusta por causa disso, é velha quanto Lúcifer. Começou lá, eu exagero isso, né? Com Adão, enfim. Né? Mas parece que não se acordam que existe, que isso não é uma teoria da conspiração. Mas não até podiam acusar isto, né? De uma teoria da conspiração. Embora desde 70 nós tenhamos nos discursos, por exemplo, dos presidentes norte-americanos, se fala nessa desordem. Mas hoje não só os documentos, e os documentos atuais estão explicitamente, abundantemente falando nisso, senão que estão atuando. Eu digo, sinceramente, depois de 2019, não se excusa mais ninguém de desconhecer o assunto ou de tratá-lo como uma teoria de conspiração. Porque agora estamos na prática. Na prática. Mas isso eu digo a respeito dos homens em geral. Dos eclesiásticos, eu não marco 2019. Aí eu marco 2013. Aí eu marco 2013. Todo o contexto da renúncia de Bento XVI. Mas será que esses homens não se deram por conta de todo esse contexto? Vejam, um ano antes, no Extremo Oriente, já um cardeal alertava, olha, ou ele renuncia ou será morto. Aliás, durante o seu pontificado, Bento XVI tinha mandado investigar a máfia de St. Gallen, hein? Que já existia desde o pontificado de João Paulo II, estorvando a igreja. E um dos seus criadores mais importantes, isto é Martini, agora já morto, e que Deus tenha piedade daquela alma infeliz, um dos seus criadores era publicamente inimigo de João Paulo II. Eu estive lá em Milão, quantas vezes, celebrando a Páscoa, inclusive com esse homem, celebrando com ele, né, na Catedral de Milão, e conversando com os padres de lá, inclusive, como já disse, com um padre jovem que fazia escrevia uma tese, tomando por base Martini. Ah, que infeliz a escolha da tese. Todo mundo admirando aquele padre, elogiando ele. Eu, como não sentei à mesa com ele, fui questioná-lo. Né? Até que ele confessou. Não foi uma escolha muito feliz da minha parte. Ele confessou, diante de mim e de outros padres, né? Quando eu o questionei. Então é publicamente conhecido que Martini era inimigo de João Paulo II. Já lá eles tentavam estorvar. E quanto não conseguiram, né, o pontificado de João Paulo II. Mas então, depois de 2013, tá bem que se fosse enganar, como eu mesmo fui enganado, 1 ou 2 anos, tentando desculpar, tentando defender, tentando explicar o tal de Francisco. Mas não é possível que isso se protraia por muito tempo, por muito tempo. Não é possível que esses homens nunca abram os olhos para ver o que não está acontecendo na igreja. Se não viram como eu, já naquele primeiro
aquela primeira exortação apostólica apóstolo-sinodal, Verbum Dei. É isso? É Verbum Dei? Então, é por ali. Se não é assim, é parecido o nome. Tanto tempo já. Se não viram ali, quando ele declinou o seu programa de destruição, de desestruturação e destruição da Santa Igreja Católica. Esse é o programa de pontificado de Francisco. Foi isso, né? Declarado naquele primeiro documento que ele exarou. Então, se não ali como eu, pelo menos me coloquei de antenas em pé naquela ocasião, primeira oportunidade de refrega com o meu próprio pobre e miserável bispo. Então, se não ali, no mínimo, quando ele se pôs, desculpe, eu vou dizer assim, mas quando se pôs contra a família, não só em discursos dispersos, mas no sínodo, no sínodo sobre a família. Ali, o aviso de Nossa Senhora de que a guerra começaria com a família devia ter caído diante dos olhos de todos. Todos deviam ter visto que este homem é um antipapa. Aí também vai aparecendo a carta dos cardeais com a denúncia, aquelas perguntas, enfim, como é que é, os dúbias aqueles, enfim, e vão aparecendo todos os desmandos deste homem. Dizer, não é possível que uma mente não se esclareça, não veja, afinal, o que está acontecendo na igreja. 2013 e 2015. Não é possível que não veja, é impossível. Agora, o que dirá dessa gente não só vendo, como colaborando na destruição da igreja, neste famigerado sínodo sobre a sinodalidade? Quem não vê o que acontece na Alemanha, quem não vê o que acontece na China, quem não vê o que não acontece na América Latina, com o apoio que esse homem dá agora ao Amoris Letícia. Ah, sim, isso, mas aí já não é. Amoris Letícia já é outro. Amoris Letícia é sobre a família. Mas o primeiro não foi sobre a família. O primeiro foi. Eu não sabia. Enfim, tudo o que de fato acontece na América Latina com o apoio desse homem. Desculpe, mas se vamos olhar para a política brasileira, ele é expressamente lulista. Expressamente lulista. Expressamente. Então, Bolsonaro ele não quis nunca receber. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Quer dizer, então é impossível não entender como os homens em geral, e em particular os eclesiásticos, não percebem que nós afinal estamos num tempo que é o tempo do fim. Que é o tempo do fim. E é nessa refrega que o Brasil hoje se situa, queridos. É nessa luta que hoje o Brasil se situa. Nós estamos aí justamente aí como uma das grandes bandeiras, aí vem o nome do sino. Evangelho Gaudium. Isso. Agora sim, agora eu disse o nome errado. Imagina, eu disse um documento do concílio, né? Por isso que eu fico assim, aquele é o documento do concílio. Mas é Evangelii Gaudium, isso, o primeiro sínodo. Primeira exortação apostólica pós-sinodal, em que ele declara o seu programa de desgoverno sobre a igreja. Enfim, mas sim, eu dizia, no Brasil, com certeza, esse antipapa, que é o falso profeta, como não ver isto? Como não ver isto? Este homem, enfim, apoia
tudo aqui, o desmantelamento da nação. Assim como apoiou o desmantelamento da sua própria nação, a Argentina, que hoje está no chão. Né? Então, queridos, o Brasil nós vemos realmente como um daqueles poucos, mas elevados sinais que Deus deu para o tempo atual, para mostrar, para denunciar tudo isto. Quer dizer, seja esta grande vetusta desordem universal que estão querendo implantar, né? seja, desculpe dizer isso, seja a falta de religião. Mas que coisa, né? Que coisa. Lá nos Estados Unidos, a defesa da verdadeira religião, embora isso não seja nítido nesses políticos, mas estava na mão de Trump. Ele defendia os Estados Unidos contra a vetusta desordem universal e a irreligião. E olha o que aconteceu com ele, quanto ele foi roubado. E agora nós temos no Brasil alguém que... As duas causas. Vejam, o me admirava é que Trump sequer era católico. Sequer se dizia católico. Sequer se dizia. E contudo, né, defendia a verdadeira religião. E aqui, embora nas mãos de um católico que está irregular, canonicamente irregular, né, no seu matrimônio, e em tantas atitudes, enfim, mas é nas mãos de um católico e está com as mesmas bandeiras, né, defendendo a nação tentando modus quo, porque não é fácil defender, né? Aquilo vai penetrando por tantas... Né? Então, tentando defender o modus quo, a nação dessa vetusta desordem universal que querem implantar aqui. Né? E também defender a religião, a sagrada religião. Né? É isto. A grande luta que se dá no Brasil hoje é isso. Ou colocar alguém que apoia e promove a destruição da religião, da sagrada religião católica, e é um agente sequer disfarçado da vetusta desordem universal que quer se implantar. E o que nos causa nojo é ver esses bispos e padres apoiando isto. Nojo, a vomitar. Ou apoiar alguém que de alguma forma, com mais ou menos consciente, de qualquer forma está se colocando contra isto e proclamando Deus. E querendo impedir que a vetusta desordem universal esta engolfe o Brasil a pleno. Eu admiro, mas como pode ter alguém que não vê isso assim às claras, nitidamente? Eu penso, queridos, que muitos dolosamente se colocam à destruição, se colocam dolosamente a querer a destruição disso. Dolosamente. São agentes, e eu estou falando de eclesiásticos, de bispos e padres, de gente que se diz religiosa, católica, de missa e profanada a comunhão diária. Mas também, eu digo, ao menos culposamente os demais. Porque depois de tudo isso não enxergar, é porque não quer ver. Se não age dolosamente, age culposamente, porque teria obrigação de enxergar isso, de ver isso. Não é possível, depois de tantos anos, não enxergar nada do que está acontecendo no mundo, nada do que está acontecendo na igreja, e todos os seus reflexos no Brasil, e naquilo que...
É impossível, senão culposamente. Pelo menos culposamente. Então, muita oração, muita penitência, hein? É o que caracterizava São Pedro de Alcântara. Grande místico, um homem de penitência forte, fortíssima penitência. Que Deus nos livre de que essa fortíssima penitência nos venha por não querermos ver ou por nos ajuntarmos à maldade. Daí vem a penitência, vem fortíssima. Vem fortíssima. A gente não procura mais a penitência, e ela vai vir sem a gente procurá-la. E é a pior. Esta é a pior. Esta é a pior. Então, que São Pedro de Alcântara nos ajude a tomar consciência e nos posicionarmos corretamente. Né? Do lado de Deus, do lado do Brasil, do lado da Santa Igreja, do lado do ser humano, simplesmente. Simplesmente do lado da nobreza humana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.